Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto. O nosso tema hoje é o sedentarismo infantil e a importância da atividade física na infância e na adolescência. Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio e da TV Câmara Bauru a Janaína Parra Grossi, que é preparadora física da ABDA, a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Janaína, eu queria te agradecer pela presença, por ter aceito o convite para conversar conosco aqui na emissora. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, passando um pouquinho do que nós temos lá na ABDA e falando um pouquinho sobre a adolescência e a infância de hoje em dia, né? Então vamos lá, eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos comigo na rádio Fernando Castilho e pela TV Câmara o Gustavo Rosella. Eu queria que você contasse então primeiro para os nossos ouvintes e telespectadores bauruenses que não conhecem a fundo o trabalho da ABDA. Como é que vocês atuam junto às crianças que praticam as atividades físicas lá na associação? A ABDA é um projeto que hoje ele tem cerca de 4.000 crianças que praticam natação, polo aquático e atletismo. Também começamos com a parte da orquestra sinfônica. Ainda está começando, já existem as primeiras aulas com aparelhos também, mas todo o projeto, ele angaria crianças de 5 a 8 anos de idade para estar iniciando no esporte. Uhum. Quais exercícios, vocês que trabalham com crianças de várias idades, quais exercícios são indicados para cada faixa etária? As crianças menores, as crianças mais velhas e os adolescentes? As crianças, elas são aptas a praticar atividade física a partir dos 6 meses, desde quando eles terminam de tomar o primeiro ciclo de vacina, já começa a ser indicado. Os médicos já indicam a natação. Então, a natação é o esporte mais completo, que vai trabalhar o corpo como um todo e vai trabalhar muito a parte respiratória também. Então, na primeira infância, acredito que a natação é o mais indicado. E depois disso, qualquer outro tipo de habilidade apresentada para a criança vai melhorar, vai ser importante para ela. Tudo que é apresentado para a criança de capacidade física, vamos correr atrás de uma pipa, hoje em dia é a pipa, né, que eles correm atrás. Ou aquelas brincadeiras nossas que nós deixamos perder. Jogar peão, isso é uma atividade, é uma habilidade motora, eles vão melhorar a coordenação. Então, qualquer atividade apresentada para a criança vai ter um benefício. Quer dizer, você falou dos 6 meses de idade. Os bebês já podem praticar atividade física? Sim, os bebês já devem praticar atividade física. E aquela criança que fala, não quero, não gosto, quero ficar em casa, quero ficar jogando videogame, é muito comum agora, quero ficar no celular, não gosta de fazer atividade física. Como os pais podem trabalhar no sentido de despertar o interesse dessa criança por esporte ou qualquer atividade física, sem que isso se torne uma obrigação, um sacrifício? A grande dificuldade nossa hoje de brigar com a TV, né? Brigar com os aparelhos de celular, videogame. E cada vez está sendo mais difícil. E acaba também sendo um pouco cômodo para os pais, né? Ele gosta de ficar ali e acaba não levando a criança para conhecer as atividades. Então, eu acho que mesmo a criança que não gosta, o pai deve apresentar todo tipo de atividade. O judô, que ele traz muita disciplina para a criança, o balé para as meninas, aí não só para as meninas, acho que hoje em dia está bem diversificado tudo isso. Então, toda atividade física tem que ser apresentada para a criança, mesmo que a criança não goste. A gente não pode ocultar isso da vida das crianças, tem que ser apresentado sim. E daí eu culpo um pouco os pais por não fazer isso, que eu acho que é mais cômodo para os pais jogarem na frente da TV do que pegar a criança, levar no bosque e chutar uma bola com ele. Hoje, aqui em Bauru nós temos áreas verdes, nós temos pistas fechadas de final de semana para os pais estarem interagindo com as crianças, andar de bicicleta e tudo mais. É pouco aproveitado, poucos os pais que realmente pensam, não, hoje eu vou tirar o dia para ficar com meu filho e apresentar, andar de bicicleta, andar de skate e assim por diante. E a rotina dos filhos acaba sendo um reflexo da rotina dos pais. Se os pais são sedentários, muito dificilmente o filho vai se interessar por algum esporte. Exato. E o grande problema disso tudo é que uma criança sedentária provavelmente vai ser um adolescente sedentário. Então, por isso que é importante a atividade física desde a primeira infância, para depois, na adolescência, essa criança não se tornar sedentária. Aliás, por falar em sedentarismo, trazer um dado aqui sobre sobrepeso. Aliás, a obesidade infantil tem muito preocupado os especialistas, os pais também, né? Porque já atinge quase 8% das crianças menores de 5 anos
na América Latina. Esse é um dado recente da Organização Mundial da Saúde. Você que lida com crianças e adolescentes, acredito eu, em várias situações, o que você observa? Quais são os principais prejuízos da obesidade? Acredito que ela entra na mesma linha do sedentarismo. Uma criança, tendo uma infância obesa, provavelmente um adolescente obeso, uma fase adulta obesa. Então, e cada vez mais os fast foods, nossa qualidade alimentar está levando cada vez mais as crianças não praticarem atividade física e ficar na frente da televisão comendo, na frente do videogame comendo. E a gente até escuta as nutricionistas relatando que enquanto a criança está assistindo uma televisão e comendo ao mesmo tempo, ele não está associando o que está comendo. Então, acho que são duas coisas que estão totalmente relacionadas: a falta de atividade física e a obesidade. E isso nós temos que lidar melhorando a qualidade alimentar das crianças, é mesmo um cuidado que vem a ser dos pais. Como que é o trabalho nutricional da ABDA? Eu sei que vocês têm os lanches lá para os alunos ou crianças que são os atletas da associação. Existe uma preocupação com a alimentação saudável? Eu acredito que sim. Mas qual deve ser, na sua opinião, os pais, os professores, os orientadores podem liberar de vez em quando aquele fast food ou não? O ideal mesmo é a criança se alimentar sempre de forma saudável. Como que você vê essa questão da alimentação dentro do projeto? Dentro do projeto, a gente até pede para eles não levarem salgadinhos, como são muitas crianças, algumas crianças não têm condições. Lá dentro do projeto, as próprias crianças, ao final de cada aula, eles têm disponível frutas. Então, tem maçã, tem banana para eles comerem. Alguns levam um pouquinho para casa também. Aí a gente fica dando aquele jogo de cintura, é para quem tá aqui. Mas a gente incentiva eles a comerem coisas saudáveis. Lógico que no dia a dia não tem como fugir da porcaria, né? Tem em todo lugar. Na esquina tem um sorveteiro, na outra esquina tem um monte de salgadinho na banca. Então não tem como as crianças verem e não ficarem com vontade. Não tem como fugir. Mas apresentar alimentação saudável para as crianças, que é o que a gente faz dentro da BDA, eu acredito que é muito importante. Quer dizer, além do trabalho da atividade física, também essa consciência nutricional mais saudável para a criança. Sim, nós temos uma nutricionista dentro do projeto, onde de vez em quando ela faz algumas palestras para as crianças menores. Ela cuida do nosso esporte de alto rendimento, para os nossos atletas de alto rendimento. Porém, ela faz palestra para as crianças menores, para falar da importância da alimentação e tudo isso. Bom, a gente está conversando aqui no programa Espaço Aberto com a Janaína Parra Grossi, ela que é preparadora física da ABDA, a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Você me disse agora dos atletas de alto rendimento. Até que ponto vocês trabalham a atividade física e o desempenho do atleta e também outras questões que são muito comuns aqui pra gente, né, que é adulto, que acaba, enfim, frequentando a academia, que é a questão do gasto calórico, que é a questão do fortalecimento muscular. Até que ponto isso pode ser trabalhado também junto a uma criança? Acredito que a criança, ela utilizando o peso corporal, ela pode fazer qualquer atividade física. Até seus 10, 11 anos, não tem por que não abusar de uma atividade física que utilize o peso corporal. Se colocar peso, como é em academia, muda um pouco. Mas o funcional, equilibrar em uma perna, puxar, empurrar, tudo isso empurrando o corpo, puxando o corpo, agachando, são atividades naturais da criança. Então, se a gente estimular da maneira correta, não há problema nenhum a prática de atividade física em crianças. Eu trabalho com uma equipe, que é a equipe mais nova dentro da BDA, que são as crianças de 8 anos. Todo ano eu levo essas crianças para a Itália. Levei esse primeiro ano, já tem uma equipe mais velha de 11 anos que já vai há 5 anos para a Itália. E esse ano nós somos com as crianças mais novas, de 8 anos. Essas crianças de 8 anos já são estimuladas a fazer uma parada de mão, uma prancha, sustentar o próprio corpo, agachar corretamente, levantar corretamente. Porque futuramente ela vai ter atividades físicas mais intensas e já vai estar sabendo fazer, né? O corpo já tem habilidade para isso. Então, desde 8 anos a gente já começa com alguma atividade física para essas crianças, fora o esporte. Exercício com peso para criança muito pequena não é recomendável. O que você diria? Não é recomendável. Exercício para criança de menos de 11 anos não tem necessidade de estar colocando peso. Primeiro ele tem que aprender a se movimentar. É que nem
É a mesma coisa que eu falo quando falam: ah, você vai dar suplemento para uma criança de 11 anos, uma nutricionista. Pode dar um suplemento para uma criança de 11 anos? Pode dar um suplemento, mas antes de dar um suplemento, a criança tem que aprender a comer. Na atividade física, a gente pode trabalhar com peso, mas antes de trabalhar com peso, a criança tem que aprender a fazer o movimento, entendeu? Então, vamos sustentar primeiro o nosso peso corporal, para depois estar colocando uma sobrecarga. Certo. E aquela situação, né? Muito comum, praticamente todos nós vivemos dessa forma hoje. Pais que trabalham fora, filhos que ficam confinados dentro de casa, aí fazer atividade na rua praticamente impossível. Primeiro, por conta do trânsito maluco. Segundo, por conta da falta de segurança em parques, praças. Crianças não ficam mais sozinhas nesses espaços. Qual é a saída para os pais incentivarem os seus filhos na atividade física diante de todos esses fatores aqui que complicam essa situação? Realmente, eu acho que os pais têm que ter um pouquinho de jogo de cintura também. Às vezes chamar um amiguinho em casa para estar interagindo com o filho, colocando algumas atividades para eles e não deixando à vontade. O que vocês querem fazer agora? Lógico que a criança vai querer fazer o que é mais cômodo para elas. E às vezes você colocando, interagindo com eles em alguma atividade vai ficar muito mais fácil. Vamos jogar uma bola? Vamos brincar de pega-pega? Vamos brincar de esconde-esconde? Apresenta o joguinho do elástico. Lembra do elástico na nossa infância? Então, apresenta o joguinho do elástico, apresenta um pouquinho de coisas que teve aí no passado. Nós fomos tão ricos nessas brincadeiras e jogos com a comunidade. Então, hoje, chama um amiguinho da casa do lado e põe para brincar com seu filho. Acho que é por aí. Você falou de algumas trilhas que ficam abertas, enfim. O que é que a gente tem de opção aqui na cidade de Bauru para o final de semana ou mesmo durante a semana para as crianças poderem se exercitar? Aqui em Bauru tem bastante coisa. A Getúlio Vargas é fechada. A avenida que tem ali esqueci o nome daquela avenida, é nova. Nações Norte. Nações Norte. As Nações Norte aos domingos também é fechada. Lá no Meridota também tem avenida fechada. Então, a maioria dos bairros já tem próximo de si alguma coisa fechada. Fora isso, nós temos o Vitória Régia, que tem uma estrutura ótima. Dá para brincar, dá para fazer várias atividades com as crianças ali. Tem algumas pessoas que levam tecido, que levam slackline para estar pondo para as crianças utilizarem. E qualquer pai que chega ali e pede para as crianças participarem, eles deixam. Então, aproveitar mais o que a nossa... Tem o Bosque da Comunidade também, que é muito interessante. Tem um parquinho para as crianças brincarem. Então, acho que nossa cidade está se estruturando para isso. Agora tem que ter mais apoio da população e participação da população também nesses eventos que a cidade proporciona. Ok, essas são as dicas da Janaína Parra Grossi, que é preparadora física da ABDA, a Associação Bauruense dos Desportos Aquáticos. Janaína, eu queria agradecê-la pelas dicas, pela presença, pelos esclarecimentos todos aqui com a gente. Obrigada, Lidiane, obrigada a todos. Esse é o programa Espaço Aberto, eu agradeço a sua sintonia e até a próxima.